Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira. Vamos aqui aprender mais uma super dica Yupi Inglês Criativo. Olha só, vamos aprender aqui como dizer corretamente, da maneira que você quiser. Eu prefiro em inglês. Existem duas formas de se dizer que se prefere alguma coisa, ok? Vamos aprender as duas e saber a qual utilizar na ocasião correta. Musicalmente, a gente sempre tem alguns exemplos legais aí que vão mostrar isso aí com mais qualidade, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês então. Vamos lá. Ó, como dizer eu prefiro em inglês? Deixa eu colocar aqui. Tá. Como dizer eu prefiro em inglês? Olha que legal. Você pode dizer, por exemplo, I prefer. Ó, I prefer. Uma observação interessante aqui é a sílaba tônica dessa palavra é a última, prefer. Quando se tem duas sílabas em inglês, raramente você vê alguma coisa que a segunda sílaba é a sílaba tônica. Então, normalmente seria prefer, né? Mas essa palavra é uma exceção e que vira I prefer. Isso aí muda toda a característica da palavra, faz ela ficar muito interessante. Porque, por exemplo, quando você for colocar um ing ou colocar um ed, você tem que dobrar o R final, justamente por causa da tônica ser a última. Então tem algumas particularidades. Ou seja, se você não souber pronunciar as palavras, não adianta muito gramaticalmente. Então, o som sempre é superior à gramática. Então, muito interessante isso aí, aprender a pronunciar correto. Então, I prefer é eu prefiro. Quando que eu utilizo I prefer? A gente utiliza I prefer quando você vai falar alguma coisa assim no sentido de eu prefiro isso do que aquilo. Então, por exemplo, aqui, ó. I prefer a red car than a blue one. Eu prefiro um carro vermelho do que um azul, por exemplo. Então, quando você prefere coisas diretamente, você usa o prefer, uma coisa mais formal. Eu prefiro isso, prefiro aquilo, ok? I prefer a red car than a blue one. Ó, observe que eu não repeti a palavra car. Quando você vai fazer alguma coisa que tem um substantivo aqui, red car, em vez de eu falar than a blue car, a gente substitui o car novamente por one, senão fica uma cacofonia horrível na língua inglesa. Isso é uma coisa interessante. Até um material legal para fazer um vídeo depois. Então, I prefer é quando você prefere coisas, prefere isso ou prefere aquilo diretamente. Agora vem a segunda forma aqui, que é muito interessante, a gente usa muito em música. I'd rather. Ó, I'd rather. Ó, eu prefiro, pode ser eu preferiria. Esse apóstrofo D aqui é would, abreviado. I would rather, I'd rather, né? Então seria ao pé da letra como se fosse eu preferiria, eu prefiro, né? Certo? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui musical. Deixa eu colocar aqui a tela de uma maneira que você vai me enxergar aqui. Deixa eu voltar, olha só. Olha só. Então, isto, olha só. I'd rather. Exemplo aqui de uma música clássica, muito legal. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I could, I'd surely would. Esse é um grande clássico aí do Simon e Garfunkel. Olha só, o mais interessante aí de tudo é o seguinte: quando você utiliza o verbo depois do prefer, você usa o rather. I'd rather be. Eu preferia ser, preferia estar em algum lugar, preferia comer, eu preferia fazer tal coisa. Sempre que tiver o verbo, a gente usa I'd rather. Quando não tiver o verbo, que você prefere diretamente uma coisa ou outra, você usa o prefer. Então, olha só que dica interessante. Você tem que saber utilizar corretamente. Você não fala I prefer be. Fica estranho. Você não pode usar isso aí. Aí teria que ter um to aí no meio, por exemplo. Teria que ter botar o verbo no infinitivo. Já rather vem sempre seguido de um verbo no infinitivo sem o to. Então é uma dica muito interessante aí da língua inglesa, dessas particularidades que o inglês tem, que são muito legais. Então, olha só. I'd rather
verbo, diretamente. Quando é prefiro isso, prefiro aquilo, I prefer. É isso aí. Esse é o IUP, Inglês Criativo. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Acesse o site inglescriativo.com.br para conhecer nossos conteúdos aí e os cursos IUP para você aprender em casa. Observe que é muito mais interessante aprender com o IUP. Você vai ter exemplos musicais, vai ter muito mais conteúdo e muito mais qualidade. E se você observar bem, você entendeu a explicação. Então você vai ter explicações em que você entende. Essa é a diferença do IUP para os outros cursos de inglês. Se você entende, você aprende. É isso aí, um grande abraço. Valeu!